quando esqueço que um dia também fui criança? Este é o tema da nossa conversa de hoje. Por que eu trago esse tema? Porque tenho visto exatamente a vida de adultos muito na manifestação dos vínculos de obrigações, dos compromissos e uma certa tristeza pairando na ideia de viver a vida adulta. Sempre nós ouvimos a frase assim: poxa, que bom que era essa vida de criança, não se tinha obrigações, não se tinha compromissos, era mais leve. Mas às vezes a pessoa fala num saudosismo sem identificar essa história, sem recuperar que história que foi essa. Então, quando eu sou criança, quando eu sou adulto, eu vou viver uma diferença no mundo entre a fantasia e a realidade. Na infância, a criança ela está mais envolvida com a fantasia do que a realidade. Ela está mais imersa no mundo da fantasia. Então ela vive muito pouco na realidade e muito mais na fantasia. Tudo que ela liga e conecta com o mundo está numa órbita do brincar e do brinquedo, transformando o real em fantasia. Já quando a gente cresce e fica adulto, isto inverte numa outra proporção. A realidade ela assume maior tempo e maior existência em nossa vida e a fantasia ela diminui. Então a gente fica mais submetido ao campo da realidade, do aqui e do agora, do que está acontecendo de fato. O que eu vejo é o branco e o preto, é aquilo que está ali, né? E, na verdade, na vida infantil, na vida da criança, a criança fica mais absorta em fantasia. Mesmo olhando para a realidade, ela sempre tem uma fantasia em torno daquilo. É uma diferença enorme nessa transição entre criança e vida adulta. E na vida da criança, o que faz de fato a gente viver é a ordem da fantasia que nos dá aquela potencialidade criativa, né? E quando nós nos tornamos adultos, aquilo que é a fantasia evolui para projetos pessoais. Então eu passo a jogar na ação prática as fantasias que transformam em sonhos, em projetos. Então quando eu deixo a criança, eu esqueço essa criança que durante 12 anos habitou em mim, eu vou morrer também nas projeções de projetos, dos sonhos a ser realizados. Então eu vou ter uma tendência muito de viver o cotidiano, no aqui e no agora, sem muita perspectiva do amanhã, sem muitas conquistas, porque eu esqueci de dar vazão à fantasia que da infância evoluiu para projetos, para construção de sonhos, realização de sonhos. Um outro aspecto também que a gente tem que tomar cuidado é que a gente perde o prazer como adulto, tão inserido na realidade que a gente começa a ver a realidade muito como coisa cruel, como algo negativo. E viver passa a ser alguma coisa fadonha, muito suor, muito sacrifício, muitas obrigações, porque neutralizei a fantasia da infância que habitava em mim e que me conduziu para ser o adulto que eu sou, e aí eu vivo no pé da realidade, cruel, nua e crua como ela é, não projeto sonhos, e aí a minha vida fica uma vida tensa, uma vida monótona, pesada, vendo o trabalho como um labor sacrificante, um chicotear-se no cotidiano. O problema é que quando este adulto torna-se pai, torna-se mãe, é incrível, parece que deleta toda a história da infância, as memórias da infância, e quando se relaciona com a criança, fica-se irritado, porque o adulto está tão apegado à realidade que não consegue entender o mundo da criança dentro da fantasia, dentro daquela coisa criativa,
onde tudo é brincar e brinquedo. E aí os pais ficam irritados porque eles querem que a criança seja um pequeno adulto em miniatura. Isso aconteceu na história da humanidade, principalmente na ocidentalização, no processo colonial, que a gente vê os países europeus onde as crianças sempre foram colocadas como miniaturas de adultos. Também na nossa sociedade, nas religiões, a gente muitas vezes vê a criança como miniatura de adulto, até a forma de se vestir como adulto. Tem algumas outras religiões de ancestralidade africana que não, que a criança ela é colocada no lugar dela. Passa a ser até uma expressão para nos libertar. Mas na nossa tradição cristã, a criança ela morre, com certeza. Porque tem os compromissos, tem a religião, o Deus que castiga. E quando eu sou pai, sou mãe e esqueço e deleto a minha história como criança, por algum problema traumático ou porque realmente nós não damos importância para isso, por estarmos tão apegados à realidade, que aí nós vamos conflitar na relação com os filhos e deixar de promover ações de criatividade no intuito de transformar também a memória dessas crianças nos futuros adultos que vão degustar, que vão beber desta infância muito produtiva. Eu tive uma infância muito produtiva e lembro de muitas cenas da minha infância, nas cenas de brincar com o pai, de estar com a mãe e ao mesmo tempo de conviver com os conflitos, lógico que eram muitos, uma família de 7 filhos, porém aquela coisa da alegria, aquela coisa da fantasia que repercute muito na minha vida adulta. Como, por exemplo, fazer esse vídeo, que isso aqui para mim é um hobby, é um lazer que eu transformo nessa fantasia de projeto de fazer conteúdo. Então, olha só, e na relação que eu tenho com as crianças, pode favorecer a você, que também é pai, é mãe e adulto, muito se você recupera a sua história de criança. Se você não lembra, pergunta para as pessoas que viveram na sua época, para parentes que te educaram, para pais, para avós, para tios, para você resgatar momentos que foram favoráveis na sua estrutura como criança, que vai repercutir favoravelmente na facilidade de você também se encontrar com as crianças que você educa, que você convive no seu dia a dia, na sua família. Neste sentido que vale a pena, então, sempre deixar falar a história da infância que habita em minha estrutura psíquica. Deixar com que esta criança que habita em mim se manifeste. Que aí a minha vida de adulto, o absorver-se pela realidade, pode ter mais colorido, mais encantamento. E com certeza, se eu faço isso, se você fizer isso, você vai ver que vai diminuir muito os sentimentos de depressão, de angústia, de ansiedade, e você vai estar se protegendo muito mais de futuras doenças, de transtornos comportamentais, emocionais. Faça essa experiência. Deixe a história da infância que você viveu fazer manifestar no seu dia a dia, na relação com os seus projetos de vida, com os seus sonhos, na relação com o seu trabalho como sonhos a ser realizados e na relação com as crianças que circundam você, de saber entender a linguagem delas, de saber entender que elas precisam dessa revitalização da sua infância para saber conviver com elas. Tente, mas pense com carinho sobre esse tema que a gente está abordando aqui. Muito obrigado pela sua atenção e deixe a criança que está dentro de você falar mais alto dentro da sua memória, dentro do seu pensamento e dentro do seu emocional.